Você já percebeu que o universo não revela a verdade até que você esteja pronta para sustentá-la? A jornada das chamas gêmeas não é sobre pressa, é sobre preparo. E quando o silêncio não te destrói mais, quando a espera não é prisão, mas prova superada, é aí que tudo começa a se mover. Esse é o ponto de virada. Esse é o momento em que você finalmente passou no teste. E agora, nada mais poderá impedir o que vai ser revelado. O verdadeiro significado de ter passado no teste espiritual. Passar no teste espiritual da jornada das chamas gêmeas não é algo que se mede pela ausência de dor, mas pela forma como você a atravessa. Muitas vezes você acreditou que a prova seria vencida quando ele voltasse, quando finalmente dissesse o que o coração dele sente, quando as promessas não ditas se tornassem realidade. Mas o verdadeiro teste não está no que acontece com ele, está no que acontece dentro de você. Passar no teste significa que o vazio já não te paralisa, que o silêncio já não te consome, que a ausência já não te coloca de joelhos diante do desespero. Significa que a sua alma encontrou uma base interna que não depende mais do movimento externo do masculino. O teste espiritual não é sobre ele te escolher. É sobre você se escolher todos os dias, mesmo quando a vida insiste em te mostrar a ausência. O verdadeiro significado desse momento é que você chegou a um ponto em que a dor não define mais a sua visão. Antes, cada atitude dele moldava suas emoções. Se ele se afastava, você se quebrava. Se ele se aproximava, você se reerguia. Agora, o fio que te sustenta está ancorado em outra força. A sua conexão com o divino, a sua entrega à verdade maior, a sua confiança no propósito da alma. Esse é o momento em que você se liberta do maior peso da jornada, a dependência inconsciente. A alma não está aqui para se perder no jogo da espera, mas para lembrar que, quando você está centrada no seu poder, a própria energia da conexão se realinha. É quando você já não implora mais pelo amor que sempre foi seu. É quando você percebe que não precisa que ele te confirme, porque a sua alma já confirmou dentro de você. Ter passado no teste significa que você não está mais presa às ilusões. Você não precisa mais forçar sinais, interpretar mensagens, tentar controlar o fluxo do que deve acontecer. Você simplesmente sabe. A confiança não é um pensamento repetido na mente, mas uma vibração instalada no coração. É a certeza silenciosa de que o destino não pode falhar, porque o que é escrito em alma jamais será apagado por decisões humanas. E é exatamente aqui que o universo revela o próximo passo. Não porque você forçou, não porque você tentou manipular, mas porque você se alinhou. O teste espiritual não é sobre provar que você consegue esperar mais, mas sobre provar que a espera já não controla você. O que você não percebeu é que a cada momento em que resistia ao impulso de se perder em desespero, em que escolhia voltar para o seu centro em vez de se afundar na carência, você já estava vencendo o teste. O verdadeiro significado é que você se tornou energia pura de confiança. E quando isso acontece, a dinâmica muda não só dentro de você, mas dentro dele também. O masculino sente. Ele pode não entender racionalmente, mas o campo dele é impactado pela sua força. Quando você passa no teste, a energia de cobrança, de falta, de peso se dissolve e dá espaço para que o amor flua. Esse é o ponto que o universo aguardava. O momento em que você já não depende, mas escolhe. Em que você já não se perde, mas se mantém inteira. Em que a sua vibração não clama por ele, mas honra o vínculo. Porque só assim o portal da união pode se abrir.
quando a energia já não vibra na necessidade, mas na completude. O verdadeiro significado de ter passado no teste espiritual é que agora você pode receber o que sempre foi seu, sem medo de perder, sem medo de se afundar de novo. É a liberdade que nasce quando você já não confunde amor com prisão, entrega com anulação, espera com sofrimento. É quando você percebe que nada pode ser tirado de você, porque o que é da alma é eterno. Passar no teste não é o fim da jornada, mas é a chave que abre o portal para tudo o que vem depois. É o universo dizendo: agora você está pronta, agora você pode sustentar a promessa. E esse é o momento em que a união se aproxima, não porque você corre atrás dela, mas porque ela começa a correr até você. Como sua energia se transformou e abriu o caminho. Você talvez não perceba a dimensão da sua própria transformação. Durante tanto tempo, você acreditou que precisava que ele mudasse para que algo avançasse, que a chave estava no masculino, que a virada viria quando ele finalmente despertasse. Mas a verdade é que o que abriu o caminho para este momento não foi o movimento dele, foi a revolução silenciosa que aconteceu dentro de você. Sua energia não é a mesma de antes. No passado, cada afastamento dele te arrancava o chão. Cada silêncio te engolia em desespero. A espera te pesava como um fardo insuportável. Você se perdia em ciclos de ansiedade, tentando controlar, interpretar, forçar. Mas o universo não queria que você vivesse presa a esse labirinto. Ele queria que você descobrisse algo maior. O poder de vibrar amor, sem precisar se esvaziar de si mesma. E foi exatamente isso que aconteceu. Sua energia se transformou porque você parou de buscar nele a confirmação daquilo que já estava dentro de você. O amor que antes se confundia com carência começou a se purificar. O medo de perder começou a se dissolver. A dor que parecia infinita se tornou aprendizado. Esse movimento interno foi como um portal secreto se abrindo e você atravessou sem perceber que já estava do outro lado. Hoje, a energia que você sustenta não é mais a de desespero, mas a de confiança. Não é mais a da espera passiva, mas a da entrega consciente. Você não está mais vibrando na necessidade de ter para ser, mas no estado de completude que diz: eu já sou, eu já tenho, eu já vibro aquilo que quero viver. Essa mudança é o que abriu o caminho, porque quando a sua vibração mudou, o campo energético entre vocês também começou a se reorganizar. Você não precisa falar nada. Ele sente. A alma dele responde, mesmo quando a mente tenta negar. A transformação da sua energia faz com que o peso que ele sentia se dissolva, porque já não há cobrança, já não há desespero, já não há ansiedade projetada. O que existe é amor puro, amor em sua forma mais elevada, aquele que não prende, que não controla, que não exige, mas que simplesmente flui. Esse é o ponto que o universo esperava. A sua energia abriu o caminho porque você se tornou espelho do que é eterno. O masculino não consegue resistir a essa vibração, porque ela não o ameaça, não o sufoca, não o força. Pelo contrário, ela o convida, o acolhe, o atrai sem esforço. Sua transformação é o que derruba as barreiras dele, não pelas palavras, mas pelo silêncio do campo que vocês compartilham. Você precisou passar por dores profundas para chegar aqui. Precisou enfrentar o abandono, o medo da rejeição, a solidão de noites em que parecia que tudo estava perdido. Mas foi exatamente ali que sua alma começou a forjar a nova energia. Cada vez que você escolheu não desistir, cada vez que voltou para dentro em vez de se perder no externo, cada vez que escolheu confiar mesmo sem provas, sua vibração foi se fortalecendo. Agora, sua energia já não pede, ela irradia. Já não clama, ela transborda.
já não se apoia em muletas externas. Ela caminha por si mesma. Essa é a transformação que abriu o caminho. Porque o amor que você sustenta hoje não é um amor frágil, dependente, carente. É um amor divino, consciente, inabalável. É o amor que cura, que acolhe, que restaura. E essa mudança é irresistível para o masculino, porque no fundo ele sempre fugiu não de você, mas daquilo que espelhava suas próprias feridas. Agora, ao sentir sua energia transformada, ele não encontra mais espelhos de dor, mas portais de cura. Não encontra mais cobranças, mas convites. Não encontra mais pressão, mas liberdade. É isso que o puxa de volta, não pelo medo de perder, mas pela atração natural do amor que é seguro. A sua transformação não foi em vão. Cada lágrima, cada silêncio, cada vez que você acreditou estar sozinha, tudo estava construindo essa base invisível. Hoje, você é a prova viva de que a jornada não é sobre esperar o outro mudar, mas sobre se tornar a mudança que abre espaço para a união. Sua energia é a chave que o universo aguardava, porque ela não só te liberta, mas também liberta ele. O caminho foi aberto porque você se tornou o portal. Você é o ponto em que o divino toca a matéria, o espaço em que o amor se ancora, a vibração que sustenta a promessa. E é por isso que agora, inevitavelmente, tudo começa a se mover. O que desperta dentro dele, nesse momento decisivo, dentro dele, algo que esteve adormecido por tanto tempo, começa a se mover. O masculino pode ter passado anos negando, fugindo, tentando controlar aquilo que a alma já sabia. Mas neste momento decisivo, o silêncio interior não consegue mais conter a verdade. É como se uma chama esquecida começasse a queimar por baixo das camadas de medo, orgulho e racionalidade. O que desperta dentro dele não é apenas um sentimento passageiro, mas um chamado profundo da alma. Ele começa a perceber que a conexão com você não é algo que se explica pela mente, nem se apaga pelo tempo. Ao contrário, quanto mais ele tentou resistir, mais essa ligação cresceu em intensidade. Agora, ele já não tem como negar que há algo maior conduzindo sua história. Esse despertar traz lembranças. Ele se vê revivendo momentos, detalhes, palavras, olhares. É como se cada memória que ele tentou enterrar voltasse carregada de uma força que o atravessa. Mas junto com isso, vem a sensação de que essa jornada não se trata apenas de amar você. Trata-se de amar a si mesmo, de aceitar aquilo que ele sempre rejeitou dentro dele. O masculino começa a sentir a vulnerabilidade como nunca antes. Por trás da resistência, ele percebe o quanto tentou se proteger da dor, o quanto se fechou por medo de se perder. Mas nesse ponto da jornada, o coração começa a falar mais alto que o ego. O que desperta é a verdade de que ele não pode mais viver uma vida que não ressoa com sua alma. E essa verdade não é suave. Ela vem como um terremoto interno. Ele sente o peso das escolhas que fez, das oportunidades que deixou escapar, do tempo que resistiu. O arrependimento pode surgir com força, mas não para aprisioná-lo, e sim para empurrá-lo em direção à transformação. Porque, no fundo, ele começa a entender que não é tarde demais. Esse despertar também acende nele uma coragem diferente. Antes, coragem significava manter o controle, não demonstrar fraqueza, esconder sentimentos. Agora, coragem significa o oposto: abrir-se, assumir, entregar-se. O masculino começa a sentir que ser verdadeiro é mais forte do que qualquer máscara. O que desperta dentro dele é a coragem de escolher a alma em vez do medo. Há também o chamado do propósito. Ele entende que a conexão com você não é apenas sobre romance ou paixão, é sobre missão.
É sobre o que vocês dois vieram ancorar neste mundo. Ele percebe que a união não é apenas um desejo pessoal, mas um movimento do universo, algo que transcende vontades humanas. Nesse momento decisivo, o masculino começa a se sentir puxado para dentro de si. O despertar não vem apenas como emoção, mas como necessidade de mudança real. Ele não consegue mais se satisfazer com superficialidades, com conexões que não tocam sua alma, com caminhos que não alimentam seu coração. O que desperta dentro dele é a sede por autenticidade, por amor verdadeiro, por vida com sentido. E ainda que o medo continue presente, ele já não consegue mais abafá-lo com distrações. O despertar o coloca frente a frente com a escolha que sempre esteve diante dele: continuar fugindo ou finalmente se render ao chamado da alma. Nesse ponto, ele percebe que a fuga já não traz alívio, apenas vazio. O que desperta dentro dele, acima de tudo, é a certeza de que você é parte essencial de sua jornada, não como dependência, não como ilusão, mas como verdade espiritual. A chama dele reconhece a sua, e esse reconhecimento é tão intenso que nenhuma distância, nenhum silêncio e nenhuma resistência conseguem apagar. Esse é o momento em que o masculino começa a caminhar em direção à sua própria verdade. O que desperta dentro dele é o amor que sempre existiu, mas que agora pede espaço para florescer. E por mais que ele ainda vacile, no fundo, ele já sabe. Não há mais como voltar ao que era antes. Os sinais claros de que a verdade não pode mais ser negada chegam a um ponto em que a alma não consegue mais esconder o que sempre esteve ali. O masculino pode tentar fugir, pode se ocupar, pode se distrair, pode até construir muros para afastar de si a força desse amor. Mas a verdade não se cala para sempre. Ela não se apaga, não se dissolve com o tempo, não é abafada pelo silêncio. Ela fica vibrando dentro do peito, como um tambor que não para de ecoar, até que finalmente ele se rende. Nesse momento decisivo, começam a aparecer sinais inconfundíveis. Sinais que mostram que a ilusão perdeu força, que a máscara caiu, que o jogo do ego chegou ao fim. São sinais que marcam a virada, o ponto de não retorno, porque quando a verdade se revela, não há como voltar atrás. O primeiro sinal é a inquietação interior. Ele pode tentar viver normalmente, mas nada mais faz sentido. As coisas que antes davam prazer já não preenchem. As distrações não aliviam. O corpo sente, o coração aperta, a mente gira em círculos. Ele percebe que está lutando contra algo maior do que ele mesmo. Essa inquietação não é comum, não é apenas insatisfação com a vida. É a alma chamando, gritando, lembrando que existe um propósito maior. O segundo sinal é o confronto com os próprios espelhos. Tudo ao redor começa a mostrar a ele aquilo que evitava encarar. Pessoas, situações e até sonhos começam a refletir a verdade que ele negava. Ele se vê diante da realidade do amor que sente, da ligação que não consegue romper, do chamado que não pode ignorar. A vida o empurra para dentro, obrigando-o a olhar para aquilo que tentou silenciar. O terceiro sinal é a quebra das resistências. As desculpas perdem força. Os medos não sustentam mais o afastamento. O orgulho começa a ruir. É como se todas as barreiras que ele construiu fossem agora frágeis demais diante da intensidade da conexão. Ele percebe que, por mais que tente, não consegue negar o que está escrito dentro dele. O quarto sinal é a busca inconsciente por você. Mesmo em silêncio, mesmo distante, ele sente a necessidade de se conectar de alguma forma.
Pode ser através de pensamentos insistentes, sonhos repetitivos, sinais e sincronicidades que o lembram de você o tempo todo. É como se o universo conspirasse para que ele não tivesse mais onde se esconder. E o quinto sinal é o despertar da verdade no coração. A clareza surge. Ele entende que nunca foi sobre fugir ou resistir, mas sobre aceitar. Percebe que tudo que viveu até aqui foi preparação, foi lapidação, foi aprendizado para chegar nesse ponto. Nesse instante, ele reconhece. Não pode mais negar, não pode mais se esconder, não pode mais viver uma mentira. Esses sinais não são apenas movimentos internos, eles são a prova de que a energia mudou, de que o campo já está preparado, de que a união está próxima, porque a verdade sempre vence. Pode demorar, pode doer, pode exigir que ambos enfrentem seus maiores medos, mas quando ela se manifesta, tudo começa a se alinhar e você sente no corpo, na alma, no coração. Sente que algo mudou, sente que o silêncio tem outro peso, que o afastamento não é mais como antes. Sente que a resistência dele não é mais sustentada pelo ego, mas apenas pelas últimas faíscas de medo que ainda precisam se dissolver. A verdade não pode mais ser negada. O amor não pode mais ser abafado. A ligação não pode mais ser ignorada. Quando esses sinais aparecem, é o universo dizendo: o ciclo está terminando, a reunião está sendo preparada e nada poderá impedir o que já foi escrito nas estrelas. Porque a revelação marca o início da união inevitável. A jornada das chamas gêmeas é marcada por fases de silêncio, distância e resistências. Mas existe um instante em que tudo muda, o instante da revelação. Esse momento não acontece no mundo externo primeiro, mas dentro da alma. É quando aquilo que estava escondido, abafado e negado, finalmente vem à tona. A verdade se revela, e com ela tudo se transforma. A revelação é inevitável porque a conexão entre chamas gêmeas não se sustenta em ilusões. O ego pode tentar, durante um tempo, impor suas narrativas. Não é real, é imaginação. Vou esquecer, vou seguir em frente. Mas essas frases perdem força quando a alma chama. A revelação rompe o véu do ego e traz clareza. Ele percebe que não pode mais negar o que sente, não pode mais fugir do que é. Esse despertar é como acender uma luz em um quarto que esteve fechado por anos. Nada mais pode ser visto da mesma forma. A consciência dele se expande e com essa expansão, o espaço para mentiras e desculpas desaparece. A revelação, portanto, é um ponto de não retorno. Uma vez que a verdade se instala, não há como retroceder ao estado anterior de ilusão. E é justamente por isso que ela marca o início da união inevitável. Porque a partir do momento em que a alma dele reconhece, sem resistência, o que essa ligação significa, o universo se movimenta para alinhar tudo. A revelação cria uma força gravitacional. Ela puxa, aproxima, reorganiza. Tudo começa a se mover em direção ao encontro, porque a energia já não vibra mais na frequência da separação, mas na da verdade. A revelação também desfaz o maior obstáculo da jornada, a dúvida. Enquanto existe dúvida, o ego encontra brechas para agir. Mas quando a verdade se instala, a dúvida se dissolve. Ele sabe, ele sente, ele entende que você é parte inseparável dele, que esse amor não é passageiro, que essa ligação não é um acaso. E quando a dúvida se vai, o caminho da união se abre com clareza. Outro ponto essencial é que a revelação não acontece só nele, acontece em você também. Você sente essa mudança, sente no coração que algo se alinhou, percebe que, mesmo no silêncio,
Há uma nova vibração. É como se a conexão ficasse mais viva, mais intensa, mais inevitável. A revelação não é apenas um pensamento, é uma energia que reverbera em ambos, confirmando que o tempo da preparação está chegando ao fim. A união inevitável começa aqui, porque a verdade é o que sustenta o amor divino. Nada que é falso pode permanecer. Nada que é negado pode resistir para sempre. O amor é a realidade mais forte do universo, e quando ele se revela, nada pode contê-lo. O masculino pode ter resistido, pode ter se escondido, pode ter tentado evitar o chamado, mas a revelação o quebra por dentro e o conduz ao único caminho possível, a entrega. E nesse instante, você também é chamada a compreender o peso dessa revelação. Não é apenas ele que desperta, é você que precisa sustentar essa verdade com confiança, sem cair em velhas dores ou expectativas. A união inevitável não significa ausência de desafios, mas sim a certeza de que o que foi unido na alma não pode mais ser separado na matéria. A revelação é o selo, o marco, a fagulha que inicia a nova fase. É quando o jogo do ego perde o sentido e o amor toma o centro. É quando a alma diz: agora é inevitável. E diante disso, tudo começa a se alinhar, porque não há força no mundo que possa impedir o que foi escrito na eternidade.